Olá pessoal, vou falar um pouco sobre o nazifascismo, Segunda Guerra Mundial e algumas consequências posteriores desses acontecimentos, movimentos durante o século XX do mundo, né? Então, antes de se falar de nazifascismo, né, nada disso era novidade. Na verdade, isso impulsionar uma guerra é que de fato foi a grande novidade. Então, tudo que o fascismo pregava, tudo que o nazismo pregava em momentos anteriores também foram difundidos e pregados até por alguns países que guerrearam contra Hitler e Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, perseguição a judeus é algo muito bem documentado, inclusive na própria Bíblia, né? Então, grande parte do Velho Testamento é sobre essa odisseia judaica de tentar fazer com que seus costumes e sua religião fossem preservados em meio a todo esse trajeto histórico que eles têm, principalmente no Velho Testamento, né? Então, perseguir judeus não é novidade, perseguir grupos marginalizados também não é novidade. Então, por exemplo, no período medieval se perseguia inclusive leprosos. Então não é da noite para o dia que se cria essa ânsia por perseguir grupos marginalizados. Para que se faz tudo isso, né? Mais para frente eu vou até comentar um pouco melhor, mas esse movimento de se perseguir alguns grupos específicos tem muito a ver com criar a ideia da grande ameaça, né? E essa grande ameaça ela acaba por permitir que grupos específicos, né, se coadunem, né, se juntem e possam ter um tipo de ação, né, mais organizada, né? Então, os nazistas eles vão perseguir judeus pelo mero fato de perseguir judeus? Não. Eles vão fazer isso para criar um inimigo geral que, em teoria, né, atentava contra toda a sociedade alemã, fazendo com que todos os alemães se juntem ao redor do nazismo, que pelo menos tem uma justificativa para fazer isso, né? Mesma coisa vai acontecer mais ou menos parecido também na Itália. Então você vai ter um certo tipo de perseguição a grupos, são grupos mais marginalizados dentro da própria sociedade italiana. A gente vai ter uma existência menor do que a gente conhece como campos de concentração, mas isso também vai acontecer nesse território italiano e nos territórios dominados pela Itália posteriormente, quando tanto Itália quanto Alemanha se demonstram duas grandes máquinas de guerra que são capazes de vencer, pelo menos no início da guerra, quase todas as batalhas, né? Então, outra coisa a se dizer também é que você tem um revanchismo da Primeira Guerra Mundial nesses dois países. A Itália, inclusive, sai vitoriosa da guerra por conta de ter trocado de lado, mas ainda assim ela é um país que sai da guerra, da Primeira Guerra Mundial, muito desestabilizada. Além disso, a gente tem, desde o século XIX, né, lembrando que esses dois países vão ser os últimos países, de fato, um dos últimos países, grandes países, né, da Europa que vão se declarar nações. Então, Itália e Alemanha se tornam países até depois do que o Brasil. Então, o Brasil se torna um país, uma nação, em 1822, né? Lógico que você tem todo um processo de solidificação desse status, né, dessa situação de nação, mas Itália e Alemanha se tornam países na década de 1840, 1850, é quando eles se solidificam enquanto nações, né? Então, a Itália e a Alemanha são mais recentes que o Brasil. Por conta disso, né, toda essa corrida que você tinha entre os europeus para buscar novas colônias na Ásia e na África, depois das independências das colônias americanas, né, você acaba tendo esses dois países chegando nessa corrida depois, não podendo participar dela e perdendo mercados consumidores e mercados de produção de matéria-prima mais barata e até mão de obra mais barata nessas novas colônias na Ásia e na África. Então eles entram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda atrás da busca dessas regiões que pudessem dar conta dessas necessidades para esse mundo capitalista desse período, né? Que era um mundo que precisava de matéria-prima barata, mercado consumidor e zonas de influência que fossem capazes de sustentar
o crescimento que se exigia dessas economias, né? A forma de crescimento que se exigia dessas economias nessa mesma época, né? Então, de novo, quase tudo que já está no nazifascismo, ou só fascismo, né? Que o nazismo pode também ser interpretado como fascismo alemão, né? Existia em período anterior, mas foi junto, né? Foi solidificado em dois grandes núcleos, né? O alemão com o nazismo e o italiano com o fascismo. Você também, né, a título de curiosidade, vai ter essas mesmas manifestações em outros países. Então você vai ter também um tipo de fascismo na Espanha, um tipo de fascismo em Portugal, que também vão ser perseguidos em momento posterior e também vão ter seu fim. Para contextualizar um pouco em que período que esses movimentos surgem, a gente tem uma crise econômica generalizada. A Alemanha especificamente vai passar por uma grande crise econômica por conta de ter que arcar com tudo que aconteceu, né? E com toda a destruição que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Se vocês repararem nessa primeira imagem que aparece aí, né? Que é de um soldado, né? Não dá para ver ele por completo, mas é um soldado segurando um cartaz na ponta da espada, né? Esse soldado provavelmente ele é um inglês, o que tem espada na mão, e o outro é um alemão derrotado na Primeira Guerra Mundial, né? E aí você tem os termos da rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Os termos são o povo alemão tem que custear todos os danos causados em terra, céu e mar, né? Então, tudo isso a Alemanha vai ter que custear, todos os danos que ocorreram por conta dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. E aí, em função disso, o Estado alemão ele entra numa crise muito grande, né? Você tem ali uma república sendo instalada na Alemanha, e aí vocês têm essas imagens, a imagem da direita, e essa imagem uma vassoura, uma pessoa varrendo a papel moeda, né, dinheiro alemão aí, né? Por quê? Você tem inflação tão grande, então hoje a gente está vivendo aí uma inflação de um dos maiores dos últimos anos, 8% ao ano, né? Os últimos índices revelados agora em junho, início de junho, e essa inflação ela fala muito a respeito de instabilidade econômica. Agora imagine a Alemanha devendo tudo que se danificou durante a Primeira Guerra Mundial, além disso com a economia enfraquecida porque ela própria tinha perdido a guerra. Então esse homem aí com um carrinho de dinheiro, ele está indo para poder comprar pão, comprar um jornal, né? Porque as coisas subiram tanto de preço que a quantidade de dinheiro que você gastava para poder adquirir a coisa era em peso, né? Em volume às vezes maior do que a própria coisa, né? Então imaginem que esse homem provavelmente está indo comprar alguns pães com esse carrinho de dinheiro, ou o dinheiro ficou tão desvalorizado que ele acabou indo parar no chão, né? Porque não se tinha mais valor nenhum atribuído a ele, né? Então pensem nessa crise. Junto disso tudo, você ainda tem a crise de 29, né? Então você tem a crise de 29 do sistema financeiro, da Bolsa de Valores, você tem a quebra da Bolsa em 1929, e aí essa quebra da Bolsa leva várias economias do mundo para o buraco, inclusive a brasileira. Então é no mesmo período que o preço do café vai ir lá embaixo, vão tentar se comprar sacas de café para tentar destruí-las, para diminuir a quantidade de produto no mercado, para fazer com que o preço suba um pouco. A gente não vai ter isso muito bem resolvido tão cedo, né? Então você tem a Alemanha do que a gente chama de República de Weimar, né? Um país talvez muito próximo, ou que tenha atingido de fato o colapso nesse período, né? Então, e aí a gente vai ter a ascensão desses regimes totalitários de direita. Então na Alemanha, em 1933, o nazismo se torna de fato o regime dominante. Na Itália, em 1922, né? De novo uma data errada aí, né? Então corrijam para mim. Itália, 1922, a gente tem a ascensão do Mussolini e do fascismo italiano. E na Alemanha, em 1933, a gente tem a ascensão do nazismo. Lógico que foram projetos de longo alcance, né? Eles não começaram o italiano em 1822, nem o alemão em 1933. Eles começaram antes, mas eles foram consolidados nesses anos específicos, né?
sinais do fascismo. Então, esses regimes específicos aqui, eles vão ter alguns desdobramentos, inclusive nos dias de hoje. E aí, quando a gente chama uma coisa de fascista, a gente chama porque ela vai ter algumas características desse nazismo alemão e desse fascismo italiano. Então, características aqui, de forma bem rápida, só explicando elas. Você vai ter um nacionalismo exacerbado, né, um pensamento muito fixo em engrandecer seu próprio país. Não que isso seja errado, mas quando se torna exagerado, isso pode caminhar para xenofobia, quer dizer que todos os outros povos são piores do que o nosso. Desdém pelos direitos humanos e minorias, então você tem uma perseguição à possibilidade de respeitar uma integridade humana mínima, inclusive com pessoas que cometeram crimes, e perseguição a minorias. Essas minorias não precisam ser necessariamente numéricas, mas de representação. Então, por exemplo, no Brasil, você pode chamar pessoas negras de minorias a partir do momento que elas não são representadas na mesma proporção do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, né? Invenção de inimigos como causa unificadora. Nesse período aqui a Alemanha vai praticar isso com relação aos judeus, mas o mundo de forma geral, né? E os regimes totalitários de direita vão falar isso a respeito do comunismo, né? Então eles vão inventar comunistas em todos os lugares. Pessoas que não eram comunistas vão ser acusadas de comunismo. Você tem uma supremacia dos militares e do militarismo. Não preciso nem de comentar muito, né? Essa compreensão de que a farda atribui à pessoa algum tipo de qualidade que as outras, que às vezes até com mais estudo ou com outras experiências que não a militar, não vão ter, né? Vem muito dessa ideia de organização, né? Vinda da vida militar. Segurança pública militarizada. Isso para o brasileiro parece meio estranho, né? Porque a nossa segurança pública é militarizada. Nem sempre foi assim. Ela se militariza ali no final da década de 50, início de 60. Então, as polícias militares, como a gente conhece hoje, elas eram muito mais relacionadas à ronda do que algum tipo de ação mais objetiva, que é o que elas costumam fazer hoje, né? E isso tem inspiração lá atrás nos fascismos alemão e italiano. Sexismo desenfreado e descontrolado, que é essa atribuição de figuras masculinas do controle da política, do controle da força militar e assim sucessivamente. Mídia de massa manipulada e controlada. Então, esses regimes eles vão controlar os jornais, as TVs, né, que começavam a ter seus primeiros passos nesse período para poder defender esses próprios regimes, né? Os meios de comunicação aqui não agem em sociedade como se fossem partes importantes de um sistema democrático que consegue estabelecer crítica em relação aos poderosos, mas eles agem em função de apoiar esses próprios poderosos, né? Você tem uma obsessão compulsiva com a segurança nacional. Então, esses dois países eles vão criar esses grandes inimigos, e aí, que eu citei anteriormente, essa preocupação ela acontece para também unir a população ao redor desses grandes líderes. Você tem, de novo, um vínculo entre religião e governo interligados. Então, se lutou durante vários séculos para separar religião de governo, mas a gente tem a união desses dois grupos de novo aqui, para atribuir, principalmente a esse líder, um certo tipo de aura messiânica, como se ele fosse o salvador da pátria. Você tem a proteção ao poder corporativo dentro desse fascismo, né? Então você protege o poder corporativo porque essas grandes corporações, né? Para alguns intelectuais, né, eles vão dizer que o governo democrata, os governos democratas, as repúblicas, elas servem para atender os interesses da burguesia. Então, nesses regimes fascistas da Alemanha e da Itália, você tem essa administração pública voltada para atender as empresas que apoiaram esses dois grandes governos. Então, você vai ter, por exemplo, Volkswagen apoiando Hitler, né? Mas não só empresas ligadas diretamente a essas duas nações vão apoiar as duas nações, né? Então você não precisava de ser uma empresa alemã para apoiar o Hitler, né? A IBM, por exemplo, vai criar um sistema que é quase que uma protocomputação, né? Que era o sistema de Numerite, e
nos lugares onde esse sistema foi implantado, depois você procura na internet para saber mais sobre ele, você conseguiu prender e acabar por matar mais judeus nos campos de concentração, né? Você tem também leis e direitos trabalhistas suprimidos, então começa a se perseguir direitos trabalhistas, porque isso facilita a vida das grandes empresas e dificulta a organização de sindicatos, a organização dos próprios trabalhadores em volta dessa noção de unidade, né, para poder exigir melhoria das condições de trabalho. Você tem um desdém com os intelectuais, com a cultura e com as artes, né? Então você passa a atacar universidades, professores universitários, intelectuais, você passa a atacar artistas, né? Meio que sem um motivo muito claro, mas associando eles a algum tipo de subversão das tradições, né? Isso também vai ser presente dentro do fascismo. Isso vai acontecer muito na Alemanha de 1933 e na Itália a partir de 1922. E você tem uma obsessão com crime, castigo e punição, né? Não se pensa em atividades educativas em si para poder, por exemplo, diminuir o crime. Não se pensa em dar às pessoas qualidade de vida suficiente para que elas não entrem na vida criminosa. Se pensa objetivamente em castigar criminosos exemplarmente, às vezes até através de práticas mais agressivas como pena de morte, né, ou até a ausência de julgamento, né? Então, essas características todas aqui vão estar presentes tanto na Alemanha de 1933 quanto na Itália de 1922 e em alguns outros governos que vão acontecer posteriormente, né, como eu citei, até governos do presente, né, que tem hoje existem hoje no mundo, né, mas também no passado, como eu citei o exemplo, também em Portugal e também na Espanha, na figura do ditador Franco. Aqui uma breve linha do tempo da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1939, né, a gente tem a invasão da Polônia pela Alemanha. Depois a gente tem uma expansão territorial alemã em 1940. E aí a Itália entra na guerra. A gente tem uma invasão da União Soviética, a invasão à União Soviética, né, e o ataque de Pearl Harbor em 1941. Esses acontecimentos, né, de 39 a 41, você tem uma supremacia da Alemanha e da Itália nesse movimento todo relacionado à Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele vai entrar na guerra em 1942, né, uma guerra já bem andada, que você já tinha percebido já um certo deslocamento do poder que antes existia ao redor de Alemanha e Itália, agora em oposição a eles, né, aos aliados, né, esse poder saía do eixo e ia em direção aos aliados. Você tem os soviéticos vencendo em Stalingrado em 1943. Em 1944, o dia D, nas praias da Normandia, você tem o retorno do controle desse território francês pelos aliados, né? A França que tinha sido ocupada pelos países do eixo, né? Alemanha e Itália. E em 1945, Hitler comete um suicídio, e aí você tem o final da guerra, né? Em 1945. Então, de 39 até 45, a gente tem todo um trajeto histórico-temporal que mostra como é que essas forças se relacionaram ao conflito, né? Não é o tema específico dessa aula, né? Mas só para deixar um pouco claro para quem assistiu, né? E aí as consequências que a gente tem, então você vai ter como grandes consequências desse período o grande massacre sofrido pelos judeus nos campos de concentração, mas não só eles, né? Os alemães nesses campos de concentração vão ter levado para esses campos de concentração judeus, mas também pessoas com algum tipo de deficiência, testemunhas de Jeová e algumas outras denominações religiosas, os Romani, que hoje a gente conhece como ciganos, homossexuais, pessoas acusadas de comunismo. Não necessariamente a pessoa precisava ser realmente comunista, ela precisava de ter só uma postura contrária ao governo, que essa acusação vinha logo depois, né? Então, esse holocausto, que é como os judeus chamam esse processo, ele acontece nesse mesmo período, né?
Em consequência disso, a gente tem a fundação do Estado de Israel, que também é tema para aulas posteriores, mas vocês conseguem enxergar aí no mapa. Essa área verde era a área ocupada do Estado de Israel pelos palestinos. Os israelenses vêm do mundo inteiro para essa mesma região e começam a ocupar o território. Se vocês derem uma olhada aí, você tem uma expansão do território israelense dominado pelos judeus através de guerras, que são guerras extremamente... não só uma visão minha, né, mas de vários outros analistas, outros pesquisadores, né, desleais, porque Israel chega ali com apoio da Inglaterra e principalmente dos Estados Unidos e ganha território, como vocês podem ver ali na medida que o tempo passa, né, esse mapa fica cada vez mais branco, mais controlado por israelenses. E uma outra grande consequência é a própria Guerra Fria. Então, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, você não tem exatamente o início da Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia até que eram quase que amiguinhos no tabuleiro da política internacional, mas posteriormente a gente tem o surgimento da Guerra Fria em função de conflitos indiretos sendo realizados entre norte-americanos e russos, né? Outra consequência, descolonização afroasiática, também aula posterior, né? Mas pensem lá no século XIX, quando os países europeus perdem os seus territórios na América, eles começam a buscar novos territórios, porque eles vão precisar de mão de obra barata, eles vão precisar de mercado consumidor, eles vão precisar de matéria-prima barata em outros territórios que agora não poderiam mais ser as Américas, em outros continentes. Então eles vão ocupar aí a Oceania, a Ásia e a África, né, como forma de poder manter esse capitalismo acontecendo através da exploração dessas colônias. Eles tinham que ter algumas colônias para poder manter o crescimento que eles tinham anteriormente, né? Então essas são as consequências de todo esse processo posterior à Segunda Guerra Mundial, centrados principalmente na discussão relativa ao nazifascismo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar em contato. Até o próximo material.